Meus irmãos, o tema do sermão desta manhã é bendiga ao Senhor. Pode até soar estranho, né? Bendiga ao Senhor, mas significa bendizer ao Senhor. E como que nós bendizemos ao Senhor? Nós iremos ver isso no Salmo 134, do versículo 1 até o versículo 3. Salmo de número 134, do versículo 1 até o versículo 3. Antes de nós partirmos para a leitura, eu quero interagir um pouquinho com os irmãos, através de uma pergunta e logo em seguida uma explicação. Quem de vocês já viveu o momento de se despedir de alguém? Quem de vocês já viveu o momento de se despedir de alguém querido antes de uma longa viagem? Acredito que todos, né? Todos já teve que se despedir de alguém ao longo da sua vida, quando estava indo viajar para outra cidade, para outro estado, para outro país, ou até mesmo quando vocês casaram, aqueles que já são casados, né? Quando casaram e os seus pais falaram aquelas palavras de abençoar, com o intuito de abençoar, palavras que ficaram marcadas na sua vida. Talvez tenha sido seu pai, talvez tenha sido sua mãe, talvez tenha sido seu avô, ou alguém que antes de você partir, chamou você, colocou a mão sobre os seus ombros, ou segurou as suas mãos e disse palavras que ficaram marcadas para sempre, não somente no seu, na sua mente, mas também no seu coração. Palavras de bênção, palavras que expressaram cuidado, palavras que estimularam a sua fé em Deus, como por exemplo, ele dizia assim: que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe por onde quer que você passe. Eu me lembro quando eu casei, meu pai me chamou e falou: filho, ele tinha muito costume de chamar os filhos de filha ou filho quando ele ia falar sério, e ele falou: filho, hoje é o dia do seu casamento. Saiba que hoje você não está casando simplesmente para ser feliz. Você está constituindo uma família. E família é coisa séria. Então eu peço a Deus que Deus conduza a sua vida. Porque hoje você também é um cristão. Então louvo a Deus por isso. Eu estou muito feliz. Que Deus te abençoe e te ensine a ser um bom marido e um bom pai. Isso ficou marcado para mim. Carrego essas palavras comigo até hoje. Acredito que vocês já ouviram essas palavras também. Palavras de um até logo. Não uma despedida que não irá haver mais, mas umas palavras de até logo. Palavras de uma pessoa que estaria ausente na sua vida por um breve tempo. Mas foram palavras que expressou cuidado para com você, estimulando a sua fé, te encorajando, demonstrando que você estará sempre na memória dele. É exatamente esse o cenário que nós iremos encontrar no Salmo 134. Este salmo, como nós vimos no decorrer do Salmo 120 até o Salmo 134, ele é um salmo de peregrinação. É um salmo que o povo de Deus entoavam enquanto eles estavam indo até Jerusalém para adorar ao Senhor no templo, ou subindo os 15 degraus que chegavam até o templo para adorar ao Senhor. Eu trago esta lembrança a vocês, que é um salmo de peregrinação, porque eles subiam até Jerusalém para participarem das festas anuais. Mas tem um ponto muito importante que eu quero destacar. Salmos de peregrinação. O Salmo 134 é o último salmo, porque ao final dessa peregrinação, já se encontrando no templo, como nós vimos no Salmo 134, no Salmo 133, Salmo 132, Salmo 30, esses salmos eles já entoavam esses salmos, já estando na presença de Deus no templo do Senhor. Então o Salmo 134 é o final, porque é o momento em que eles estão retornando para as suas cidades. Lembram que eles vinham de todas as cidades, todos os lugares ao redor de Jerusalém. Então eles estavam retornando para as suas cidades, para as suas casas, e era de costume os sacerdotes e os levitas que permaneciam de vigília no templo os abençoarem.
abençoando eles, falando palavras de encorajamento, porque os mesmos perigos que eles enfrentaram no decorrer de ida até o templo, eles enfrentariam novamente indo para suas cidades, indo para suas casas. Então, palavras de encorajamento, palavras que demonstravam cuidado com eles e falavam palavras que estimulassem a fé deles no Senhor, para que eles permanecessem confiantes em Deus até a volta deles para o templo do Senhor, adorá-lo novamente. Portanto, o salmista ensina aos seus ouvintes, ou seja, para o povo daquela época, que os servos de Deus são chamados a adorá-lo continuamente, e Deus derrama sobre ele as bênçãos. Deus derrama sobre o seu povo as suas bênçãos, porque eles vão até Jerusalém adorar o nome do Senhor, adorar ao Senhor. E por que eles iam até Jerusalém? Porque em Jerusalém se encontrava o templo de Deus, onde Deus estava presente no meio do seu povo. Para nós, cristãos dos dias atuais, nos ensina que os servos de Deus se prostram diante dele em adoração. E por nós nos prostrarmos diante de Deus em adoração, ele nos abençoa. Nós não devemos adorar ao Senhor com pensamento de troca. Não. Conforme nós fazemos aquilo que Deus requer de nós, nós somos abençoados. Nós não devemos fazer para Deus esperando ser abençoado primeiro. Não. Nós somos chamados para cultuar, exaltar ao Senhor, prestar culto a Ele, adorar a Ele, e Ele abençoa a cada um de nós. Mas, meus irmãos, em nossos dias, nós somos constantemente sufocados pelo trabalho, constantemente sufocados por inúmeros afazeres que nós temos. E entre esses afazeres, nós nos dedicamos muito mais em agradar os nossos familiares. Nos preocupamos muito mais em fazer aquilo que nos agrada. Nos preocupamos muito mais em fazer aquilo que nós priorizamos como importante para nossas vidas. Veja, enquanto o povo caminha léguas e léguas, quilômetros e quilômetros de distância para estar na presença de Deus, isso levava até meses, porque eles não tinham carros. Mas andavam constantemente, quilômetros e quilômetros, para adorar ao Senhor. E isso era para adorar ao Senhor no período, nos cultos da manhã, no caso, aquele tempo era reuniões, né? Na manhã, reuniões da tarde e reuniões da noite. Veja como eles se importavam, como eles priorizavam a Deus. E nos nossos dias, não há mais essa prioridade para Deus. Sério, pode estar sendo extremo, mas é uma verdade. Sabe por quê? Domingo, que antes era guardado no sábado, né, na época da lei, e após a ressurreição de Cristo, passou a ser guardado domingo, porque quando nasce o novo reino do Senhor, é instituído o novo reino do Senhor através da ressurreição de Cristo, então o domingo passou a ser exclusivo do Senhor, mas as pessoas estão mais preocupadas em priorizar o seu descanso. Não descansar no Senhor, mas descansar no seu descanso. O que eu quero dizer com isso? Não deixem de se fazer dos seus afazeres, não deixem de cuidar dos seus afazeres e se dedicam somente um momento breve na presença de Deus, como se aquilo ali fosse suficiente para Deus, como se nós estivéssemos dando as nossas migalhas para Deus. E não é isso. Domingo é o dia exclusivo do Senhor, um dia do descanso das nossas atividades, e nós descansamos no Senhor, adorando. Por isso eu pergunto, e quanto ao adorar a Deus? Ou melhor, quanto ao cultuar a Deus? Em nossos dias, a adoração a Deus se resume somente a 1h30 de culto, seja no domingo pela manhã ou no domingo pela noite. Claro, 1h30 de culto para aqueles que chegam no horário. Para aqueles que chegam atrasados, normalmente dura 30 a 40 minutos. Outros só vão no culto de manhã, ignorando o culto da noite. Não tenho necessidade de estar no culto da noite, já vim no culto da manhã. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, não prioriza o domingo como o dia do Senhor, mas prioriza os seus afazeres. Eu preciso ir ao culto da manhã, cumpro o meu papel, fui lá, cumpri minha obrigação
E agora o que eu vou fazer? Vou dormir o resto da tarde. Vou descansar, porque trabalhei a semana inteira, amanhã eu tenho que estar de pé de novo para ir trabalhar. E se esquece que adorar a Deus não é só um estilo de vida. Na verdade, adorar a Deus não é um estilo de vida. Adorar a Deus é um padrão de vida que Deus requer de nós por meio do seu Evangelho. Por isso, pergunto à igreja, faço uma pergunta para a igreja nesta manhã. O que te leva ao ato de bendizer ao Senhor? O que te leva ao ato de louvar ao Senhor? Se priorizamos nossos afazeres pessoais, como você enxerga o domingo? Como você tem guardado o dia do Senhor? Para responder essa pergunta, convido vocês a acompanharem comigo a leitura do Salmo de número 134, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida, e agora passaremos para o momento de exposição dela. Com isso, pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda a Tua iluminação por meio do Espírito Santo, para que possamos compreendê-la, Senhor, e venhamos guardar estas palavras em nossos corações. Que nós não venhamos enxergar esse texto ou o sermão desta manhã como algo fútil, como algo que não traz benefício por causa de alguns pontos que iremos tratar nesse sermão. Mas que nós venhamos sair daqui entendendo o nosso dever como cristão, o nosso dever como servo do Senhor. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Para responder a pergunta, antes de nós tratarmos do foco do texto, para responder a pergunta, o que te leva ao ato de bendizer ao Senhor, nós precisamos entender 3 importantes questões que se encontram nesse texto. E a primeira questão é: quem deve bendizer o nome do Senhor? Vão ser 3 perguntas, com o objetivo de responder uma. Quem deve bendizer o Senhor? Ou seja, quem deve louvar ao Senhor? Para o mundo, para as pessoas do mundo aí fora, todos dizem que todos devem louvar ao Senhor, que só o fato de eu abrir os olhos já estou louvando ao Senhor. Errado. Não. Louvar ao Senhor é enxergar os grandes feitos que Ele tem feito em nossas vidas. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que nós devemos cumprir uma ordem de Deus. Veja, o salmista diz no versículo 1: Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. O salmista ele inicia este salmo com uma ordem, chamando o povo para adorar o Senhor. Esta ordem é identificada através da expressão bendigam o Senhor. E a palavra bendiga significa abençoe ou louvem. E essa palavra bendiga na língua original expressa uma ação que deve ser realizada imediatamente. Não é deixar para o futuro. Vamos à igreja hoje? Ah, não, Deus prepara o dia. Não. Ou vamos cantar no louvor aqui hoje? Não estou preparado, eu não ensaiei. Eu não tomei aquela aguinha para tirar a poeira da garganta. Não é para depois, é imediatamente. Isto é, deve ser realizado agora e não no futuro. Ela também tem uma função importante no versículo, pois ela indica quem deve bendizer ao Senhor. Que são os servos do Senhor. A palavra servos aqui, meus irmãos, não trata de um rótulo, não é um título. Hoje muitos andam com a camisa estampado Exército de Cristo, ou servo de Deus, servo do Senhor Altíssimo, Todo-Poderoso. Ok, é bonito isso, maravilhoso. Mas será que o que você está mostrando por meio da sua camisa, será que realmente é o que você está vivendo dentro do corpo de Cristo?
Será que a camisa estampada servo de Cristo, servo do Senhor, será que está demonstrando que você realmente serve a Ele? E como que você serve a Ele? Então a palavra servos não se trata de um título ou de um rótulo, pois ela traz a ideia de pertencimento, isto é, devem bendizer o Senhor, louvar ao Senhor todos os que pertencem a Ele e que fazem parte da aliança que o próprio Cristo, que o próprio Deus fez com o homem. E veja a perfeição de Deus. Para aqueles que dizem que a palavra de Deus se contradiz, igual eu falei no sermão passado, para aqueles que dizem que a palavra de Deus se contradiz, veja a perfeição de Deus, como que a palavra de Deus se interliga, como a palavra de Deus se completa, pois ao revelar, ao usar a palavra servo, Deus está dizendo que cada um de vocês pertence a Ele. Sabe por quê? Porque esta palavra servo é a mesma palavra, e aqui não está dizendo, não estou tratando de tradução, tá? Eu estou dizendo na língua original. A mesma palavra que é usada nesse salmo como servo, é a mesma palavra que é usada como servo por Deus para descrever Moisés como servo fiel e Davi como seu servo escolhido. Que está registrado lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, que diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Naum, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Assim como ele fala lá no Salmo 89, no versículo 3, tu dissestes, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, o meu servo. Pertencimento. Moisés era servo de Deus porque Deus chamou ele. Davi era servo de Deus porque o próprio Deus levantou Davi para ser o rei em Jerusalém. Assim como cada um de vocês são servos de Deus, porque cada um de vocês foi alcançados pelo próprio Deus. Não é à toa que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque o próprio Senhor olhou para vocês e estendeu a mão por meio do Evangelho, apresentando-se, revelando a vocês, tratando do seu Filho amado, a quem trouxe prazer para Ele, e fazendo cada um de vocês servo dele nos dias de hoje. Esses dois versículos que eu acabei de mencionar reforçam que quem deve bendizer o Senhor são aqueles que pertencem a Ele, aqueles com quem Ele fez a sua aliança. E isso fica claro na continuação do versículo em que o salmista diz: que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Aqui está tratando daqueles que ficam para vigiar o templo, para cuidar do templo. E é eles que falam no primeiro versículo: bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa nas horas da noite. Após eles falarem para aqueles integrantes, as pessoas que vieram de todos os arredores para poder cultuar o Senhor, após cultuarem, os que estão indo embora falam para esses que estão ficando na casa para que bendigam o Senhor. E nessas palavras nós temos a ação que descreve aqueles que permaneciam de vigília no templo. Ela é identificada pela palavra encontram, tratando dos servos que prestavam serviço a Deus à noite no templo, ou seja, na vigília. Trazendo para os nossos dias, o que nós podemos dizer? Que os servos também servem a Deus nos cultos da noite. Sabe por quê? Porque quando nós vamos embora no domingo pela manhã, depois do culto e da IBD, não fica ninguém aqui para guardar o templo em vigília. Mas à noite, os fiéis estão aqui novamente, cultuando e exaltando ao Senhor. Os mesmos que estavam pela manhã se encontram aqui pela noite, porque o coração deles ardem em estar na presença do seu Senhor. O coração deles arde em servir a Deus de forma integral, porque entende e reconhece que o domingo pertence ao Senhor. Então nós devemos estar no domingo na presença do Senhor, no culto da manhã e no culto da noite. O que nós trazemos para os nossos dias é: hoje não precisamos de vigília dentro do templo.
Mas precisamos entender que o culto, a adoração ao Senhor, não se resume somente no culto da manhã. Se estende também para o culto da noite. Portanto, o salmista ensina que bendizer o Senhor é uma ordem dirigida a todos que pertencem a Deus. Isto é, se encontram na aliança de Deus, pois foram unidos por meio do sangue de Cristo. Com isso, o louvor não se limita somente a um culto do dia na presença de Deus, mas esse culto se estende a cada serviço prestado ao Senhor na presença dele. Esse culto se estende tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. Nós, servos do Senhor, porque essa palavra servos ainda continua sendo dita no Novo Testamento, para aqueles que possam dizer, mas servos está lá no Antigo Testamento. Não. A mesma palavra que é usada no Antigo Testamento para servos, na tradução para o grego, também continua tratando de servos. E como muitos costumam dizer que o Antigo Testamento era lei e o Novo Testamento é graça, ok, então reconheça que você vive embaixo da graça. E se você vive embaixo da graça, então reconheça que você ainda é um servo do Senhor. Você também é considerado servo do Senhor. E isso não desqualifica os nossos deveres para com os deveres do Antigo Testamento. Devemos continuar servindo ao Senhor, agora, por meio de Cristo, porque Ele é aquele que nos une ao nosso Senhor, e é Ele quem nos conduz nos nossos dias. Sendo assim, quem deve bendizer o Senhor? Você, vocês, eu, cada um de nós que pertence a Cristo, e não vivemos dispersos, ou seja, espalhados, e esses espalhados que eu digo aqui, não é espalhados pelo mundo, ou espalhados em suas casas, espalhados no seu lar, não, não vivemos divididos, com mentes divididas dentro da casa do Senhor, pelo contrário, nós vivemos com o mesmo propósito, unidos pelo sangue de Cristo, como um povo reunido, como uma igreja viva, congregada para adorar aquele que nos chamou. Nós devemos ter somente uma mente, um só foco, um só propósito: adorar ao nosso Senhor, servi-lo com excelência. E isso envolve negar o nosso ego, os desejos que agradam o nosso coração. Sendo assim, meus irmãos, se vocês pertencem ao Senhor, eu acredito que pertencem, porque senão não estariam aqui nesta manhã, entenda que hoje vocês estão diante de Deus, e não é pela mesma aliança que foi feita com Moisés e com Davi, mas estão diante de Deus por meio da aliança que é muito mais excelente, uma aliança que não foi feita por meio de tábuas de pedra, mas feita no sangue de Jesus Cristo. Foi Ele quem disse na noite em que foi traído, Ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E este versículo se encontra registrado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20, para aqueles que gostam de anotar e verificar em casa. Vocês não são servos por méritos próprios, então não é título e não é rótulo. Vocês são servos porque foram comprados por um preço de sangue, custou a vida de alguém. E por isso vocês pertencem ao Senhor, de um jeito que nenhuma aliança antiga pode garantir aquilo que a aliança feita pelo sangue de Cristo garante a vocês. Por isso, perseverem bendizendo ao Senhor em cada culto, seja de manhã e à noite. Não deixem para cultuar a Deus só no culto da manhã ou no culto da noite. Cultuem ao Senhor nos dois cultos. Ao final de contas, o domingo é o dia exclusivo para o Senhor. É o dia de descansar dos nossos afazeres e nos dedicar exclusivamente em adorar a Deus. Façam isso tendo em mente que Cristo já se ofereceu na cruz. Façam isso tendo em mente que, ao cultuar ao Senhor, agora nós devemos louvar
engrandecendo a Ele em todo o tempo. Engrandecer ao Senhor, como fala lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Não permita que o cansaço, os seus afazeres, ou até mesmo aquele desejo de agradar os familiares, ou o conforto da sua casa, te afaste da comunhão no corpo de Cristo, e assim recebam as bênçãos do Senhor. Não permita que isso te afaste. Ah, mas todo domingo você está na igreja? Um domingo só não vai matar. Vamos lá para aquele churrasco lá. O churrasco lá em casa hoje vai ser bom, hein? Tem picanha, hein? Coca-Cola geladinha, 0 ainda. Com rodela de limão para você. Não. Não busque agradar os familiares. Não busque agradar os amigos. Busque agradar a Deus. Não deixe o domingo exclusivo para as coisas dos nossos afazeres pessoais. Dedique o domingo para adorar e cultuar ao Senhor. Mas sério, eu tenho casa para limpar, roupa para lavar. Nossa, é uma correria danada. Temos o sábado para isso. Sério, eu tenho que lavar meu carro. Tenho o sábado para isso. Domingo é o dia de nós dedicarmos exclusivamente a nossa vida, exclusivamente para o Senhor. Portanto, meus irmãos, depois de identificar quem deve bendizer o Senhor, o salmista agora ensina o que devemos fazer para bendizer ao Senhor. E o que nós devemos fazer é levantar as nossas mãos. O salmista diz: levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Notem que aqui é uma outra ordem, que começa com um gesto: levantem as mãos. E, meus irmãos, entendam, o levantar as mãos aqui não quer dizer que no momento dos cânticos você vai ficar jogando as mãos para o lado e joga por aí querendo alcançar o teto. Não. Levantar as mãos aqui é como muitos cristãos não é mais velhos, os mais experientes fazem. Nos momentos dos cânticos, estende a mão levantando para o Senhor, apontando que o seu louvor está indo para aquele que é grandioso e maravilhoso. Tem muitos que pensam que a igreja presbiteriana não deixa levantar as mãos. Não, você pode levantar as mãos, desde que você não fique gesticulando e batendo no seu irmão ao lado. Podemos gesticular quando nós levantamos a mão, engrandecendo ao Senhor. Estendemos as mãos, reconhecendo que nos céus está aquele que governa nossas vidas, como nós vimos nos salmos anteriores. Quando eu elevo os meus olhos para os céus, é reconhecendo que lá se encontra aquele que é grandioso e majestoso. Levantem as mãos, que na língua original traz o sentido de erguer ou alçar, jogar, mas no nosso texto, no versículo 2, está tratando de erguer as mãos mesmo, descrevendo uma ação física e visível de quem adora a Deus, entoando louvores e reconhecendo como um só corpo e como uma só voz, que o Senhor é digno de toda a honra, que o Senhor é digno de todo o louvor. E assim, quando nós reconhecemos que o Senhor é digno de todo louvor e digno de toda honra, automaticamente, consequentemente, nós estamos reconhecendo quem Ele é para nós. Nós estamos reconhecendo o que Ele fez para nós. E também reconhecemos que Ele o que Ele continuará fazendo na vida do seu povo. Esse gesto não era um simples movimento humano, simplesmente mostrar que estou adorando a Deus. Não, é um gesto verdadeiro, aonde expressa total dependência de Deus por meio que é algo que é feito, um gesto que é feito nos momentos de orações, de súplicas. Como nós vemos lá no livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 29, quando Moisés ergue as mãos diante do Senhor. E também no Salmo 28, 2, em que o salmista clama: ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o seu templo. Aqui era em direção ao templo, porque eles não se encontravam dentro do templo. Então, quando eles clamavam a Deus ou adoravam a Deus, eles estendiam as mãos em direção ao templo do Senhor que se encontrava em Jerusalém.
Hoje nós não precisamos mais estender as mãos em direção a Jerusalém. Nós precisamos estender as mãos somente aqui e clamar ao Senhor. Mas note também que esse gesto não acontecia em qualquer lugar. O texto diz na direção do santuário. O santuário era o lugar central da presença de Deus. Era para lá que o povo levantava as mãos, reconhecendo que o lugar de adoração onde Deus habitava em meio ao seu povo era em Jerusalém. E era em direção a essa presença santa que a adoração deveria ser dirigida. Mas em nossos dias não necessitamos mais disso, meus irmãos. Porque Cristo se faz presente entre nós por meio do seu Espírito Santo. Portanto, o que nós devemos fazer para bendizer o Senhor é nos apresentar diante dele de corpo e alma, reconhecendo a sua presença santa e expressando com palavras, mostrando o quanto que ele é digno de toda adoração que nós oferecemos a ele. Nós não somos dignos de nada do que Deus nos concede. Por isso que a graça, que significa favor imerecido da parte de Deus para nós, porque nós não merecemos. Mas Cristo, Deus, merece tudo o que nós pudermos fazer e que seja bem aceito por Ele. Sendo assim, hoje vocês não precisam mais se dirigir fisicamente, caminhar léguas, distâncias e quilômetros para ir até o santuário terreno lá em Jerusalém para se aproximar de Deus. Vocês se aproximam de Deus quando estão na casa dele, aqui cultuando e exaltando a Ele. Não precisam mais andar em direção a Jerusalém como faziam os peregrinos, como vimos no decorrer dos sermões do Salmo 120 ao Salmo 134. Pois Cristo, pelo seu sangue, rasgou todo o véu que nos separava da presença de Deus. E por isso nós podemos nos aproximar dele. Como nós podemos ver lá na carta de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20, que diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, vocês têm livre acesso à presença de Deus. Não precisam mais caminhar até Jerusalém. Basta vir e se reunir como o povo de Deus e com um só coração, uma só voz, estender as mãos e adorá-lo com sinceridade, com verdade, com transparência, abrindo os lábios e com uma só voz, entoar cânticos como um lindo coral, exaltando o nome de Deus, adorando o nome de Deus. Não é pela santidade das suas mãos que Deus ouve a oração de cada um de vocês, mas pela santidade de Cristo, que os tornou dignos de aproximar do Pai. Por isso, levantem as mãos para bendizer o Senhor, mas faça isso como o apóstolo Paulo ensina lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, em que ele diz: quero, pois, que os homens orem todos em todos os lugares, levantando mãos santas, ou seja, sem ira e sem animosidade, sem raiva. O apóstolo Paulo está dizendo não basta realizar um gesto, mas é preciso que o coração esteja reconciliado com Deus e com o seu próximo. Ou seja, não basta somente vir à igreja e falar: já fui no culto da manhã e está tudo certo, já cumpri o meu papel, já cumprimentei todos os meus irmãos, já tomei um cafezinho ali e fui embora. Não basta somente isso. Tem que ter um coração transformado, um coração renovado, um coração reconciliado com Deus. E veja, reconciliado também com o seu próximo, para que assim possam juntos cultuar, adorar ao Senhor de forma verdadeira.
Como eu falei no sermão passado, o que mais existe nas igrejas nos dias de hoje é pessoas que têm raiva uma da outra, não falam uma com a outra, porque tiveram problemas no passado e não resolveram. E mesmo assim, tomam Santa Ceia. E dizem que fazem parte do corpo de Cristo e estão adorando ao Senhor de forma verdadeira. Sendo que a orientação que o pastor passa é: não deixe de tomar a Santa Ceia. Tome a Santa Ceia, mas vá lá e converse, resolva o seu problema com o seu irmão, para que assim a igreja seja pura e cresça unida. Como eu disse também, que o amor, ele supera todas essas coisas. Então, se nós amamos a Cristo, se somos servos que guardamos a sua palavra e as suas orientações e amamos a Ele, então nós devemos também nos reconciliar com o nosso próximo, perdoando uns aos outros, e assim seguindo o que o apóstolo Paulo fala, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vivam dessa forma. Logo em breve, todos nós vamos para as nossas casas, mas que nós saiamos daqui guardando estas palavras. Sério, isso é uma despedida? Sim, é uma despedida. O Salmo 134 traz esse tom de despedida. É o povo se despedindo dos servos, os servos se despedindo de servos que vão ficar para a vigília. Nós estamos nos despedindo como servos que logo em breve estaremos juntos novamente. E nos apresentaremos diante de Deus para estarmos em adoração. Mas, meus irmãos, se devemos levantar as mãos e bendizer o Senhor diante do seu santuário, se podemos louvar ao Senhor porque nós somos servos, então por que devemos fazer isso? Por que nós devemos louvar ao Senhor? Por que nós devemos levantar as nossas mãos e bendizer ao Senhor? O que motiva, o que te motiva, o que nos motiva para realmente bendizer aquele que habita em santidade? E aqui eu chego à pergunta que sustenta tudo o que nós já vimos até aqui. Por que devemos bendizer ao Senhor? Muitos vão dizer: porque Ele me deu a vida, porque Ele me deu a vida eterna, porque Ele enviou alguém para pregar o Evangelho e eu ser alcançado por Ele, porque Ele me colocou num lugar tão maravilhoso que eu sinto uma alegria quando eu estou aqui na igreja, quando eu estou no meio dos irmãos. O salmista responde o porquê que nós devemos adorar ao Senhor. Quando nós colocamos muito nós estamos esquecendo ou deixando de lado ou negligenciando que tudo que nós vivemos é porque o próprio Deus nos dá e não parte de nós. Então, se nós devemos bendizer ao Senhor porque Ele nos deu a vida eterna, porque nós nos sentimos alegres junto com os irmãos, entre aspas, né? Aqueles que fazem a nossa vontade e que nos agradam, aqueles a qual nós temos os atritos por causa de entendimentos bíblicos ou entendimentos de trabalhos, esses muitos só cumprimentam, mas acabam se afastando. Mas quando o que nós devemos bendizer ao Senhor, o salmista responde que é: de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. Então, nós bendizemos ao Senhor porque nós somos abençoados. Quanto mais nós louvamos ao Senhor, mais Deus nos abençoa, porque nós estamos expressando relacionamento profundo com Ele. Perceba que nesse versículo ocorre uma inversão. Ocorre uma inversão nesse versículo. Pois lembram que eu falei no início do sermão que a palavra bendizem ou bendigam, né, como está no texto, também significa abençoe? Nós não podemos abençoar Deus, porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada do que a gente faça, porque Ele é dono de tudo. Então nós não precisamos, não devemos abençoar Deus, não conseguimos abençoar Deus. Por isso que a palavra, dependendo do contexto, se entende como abençoe ou como louve. Então nós devemos louvar a Deus e Deus nos abençoa. No versículo 1, o povo louvava o Senhor. Agora, no versículo 3, é o Senhor quem bendiz o povo, mas aqui não é Deus entoando louvores para o homem, para o seu povo, e sim abençoando. E veja que nesse ponto nós podemos enxergar a beleza da aliança de Deus para com o homem, pois quando nos aproximamos dele em adoração,
Ele nos responde com bênçãos e mais bênçãos. Por isso que os servos que ficam no templo, vigiando, guardando o templo até a volta deles, diz: Deus os abençoe. Ou seja, Deus os proteja, Deus os guarde, Deus os leve sãos e salvos até suas casas, para que retornem aqui novamente para a próxima festa anual. E veja, no versículo diz que a bênção vem de Sião. E por que a bênção vem de Sião? Porque era o monte onde o templo do Senhor estava edificado. O lugar em que Deus, de modo especial, se manifestava, ou melhor, manifestava a sua presença e governava o seu povo. Era ali que a bênção descia sobre Israel, porque era ali que o próprio Deus habitava. Hoje o templo é você. Hoje o templo somos nós. Porque Cristo subiu aos céus e o Espírito Santo habita em cada um de vocês. E por o Espírito Santo habitar em cada um de vocês, quando vocês se unem, se juntam para adorar ao Senhor, vocês se tornam a igreja de Cristo. Vocês se tornam um só corpo em adoração àquele que alcançou e buscou vocês. Mas o salmista ainda acrescenta algo muito importante. Esse Deus que abençoa desde Sião é aquele que fez os céus e a terra. E aqui está a razão da bênção não estar limitada ao templo. Deus abençoa a todos a todo momento, em todos os lugares aonde o seu povo se reunir. Hoje estamos sendo abençoados pelo Senhor porque estamos reunidos na casa dele. Mas ele também abençoa você na sua casa antes que você se questione. Ou questione e fala: mas então quer dizer que Deus só abençoa na igreja? Não. Deus abençoa você de forma individual também, na sua casa. Mas também aonde ele abençoa todo o seu povo, como eu disse, ele manifesta de forma especial as suas bênçãos, é quando o seu povo está reunidos em adoração ao nome dele. Por quê? Porque ele fez toda a criação. Então ele tem poder para abençoar. Ele é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, que olha até para os soberbos que se encontram no meio do seu povo. E em alguma medida, Deus também os abençoa. Mesmo que o texto, a Bíblia fale que Deus, ele resiste aos soberbos, mas de alguma medida Deus também os abençoa, porque eles abrem os olhos, eles respiram, eles veem o sol, a chuva que cai para o crente cai para ele. Em alguma medida Deus abençoa. Como também afirma o Salmo 121, 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, nós adoramos ao Senhor, que é todo poderoso, que é todo majestoso, que é magnífico, que opera milagres que nós podemos enxergar, e opera milagres também que nós não enxergamos. Age nas coisas mais pequenas das nossas vidas, conduz as nossas vidas em todos os detalhes que nós passamos desapercebidos. Deus conduz esta igreja por meio de Cristo, que habita em vocês. Vocês são o corpo de Cristo. Guardem isso. Saiam com essa certeza. Por isso, adorem ao Senhor. Não permita que a pureza desta igreja seja corrompida por maus costumes humanos, mundanos, dentro desta igreja. Não permita que isso venha corromper a união da igreja, venha corromper a pureza da igreja. Então vamos fazer uma rodana de vida e nos trancar lá dentro? Não. Nós iremos viver fielmente a palavra do Senhor. É assim que nós iremos nos brindar dos costumes mundanos que têm desbastado as igrejas dos nossos tempos. Portanto, devemos bendizer o Senhor, ou melhor, devemos louvar ao Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e tem poder para conceder bênção para o seu povo, para vocês. E sabe por quê?
por causa da fidelidade de Deus para com o seu povo, que é a aliança. Isso reflete a aliança que Deus fez com cada um de vocês por meio do sangue de Cristo. Então, vivam adorando ao Senhor em todo o tempo. Reservem o domingo, que já foi determinado por Deus, para prestar culto a Ele, exclusivamente a Ele. Que a sua vida, nossas vidas, sejam exclusivamente para prestar culto ao Senhor nos domingos. Que nós não venhamos ser tomados pelo desejo consumista de estarmos constantemente em algum lugar no domingo fazendo o que nos agrada e deixando Deus de lado. Porque Deus não se resume somente a um culto, ou de manhã ou à noite. Deus é muito mais do que isso. Deus deve ocupar todos os cantos, todos os espaços da nossa vida e do nosso coração. Hoje, quando eu estava vindo para a igreja, eu estava ouvindo um cântico que dizia assim: Jesus comprou os meus dias e Ele ocupa todos os espaços em mim. Então, durante a semana, temos sim a nossa adoração individual, o nosso culto individual ao Senhor, mas o domingo é o dia em que o povo de Deus se reúne de forma única, para em uma só voz, por meio dos lábios de cada um de vocês, ser entoado uma só voz, um grande e lindo coral que exalta e adora o nome de Deus. Sendo assim, que este salmo não seja para vocês apenas um texto antigo, mas um chamado para louvar ao Senhor. Portanto, louvem ao Senhor reunidos, louvem ao Senhor com as mãos levantadas e com um coração santo diante de Deus. Louvem ao Senhor sabendo de que Ele e somente dele vem a bênção certa e segura sobre suas vidas. Lembram da história que eu iniciei a exposição? Eu encerro esta exposição deixando as seguintes palavras para vocês. Assim como os pais ou os avós de vocês, ou um amigo muito próximo, se despediu de você, deixando palavras que expressam carinho, deixando palavras que expressam amor, deixando palavras que te encorajam, deixando palavras que ficaram gravadas na sua mente, no seu coração, eu encerro esta exposição da palavra de Deus nesta manhã, com palavras para que vocês levem nos seus corações, por toda a vida de vocês. Então eu digo para vocês, ao saírem deste lugar hoje, não deixem a adoração de vocês entre estas paredes. Não deixem a adoração de vocês no meio dessas paredes, mas levem para as suas casas, levem para os seus trabalhos, levem para as suas famílias, preservando o louvor ao Senhor em todo o tempo. Ou seja, guarde o domingo para Deus. Cultue ao Senhor no culto da manhã e no culto da noite, porque Ele é quem os abençoa desde do seu santo templo. De todos os séculos que tem passado, Deus continua derramando as suas bênçãos sobre o seu povo. Antes era do templo, de lá de Sião para o seu povo. Hoje é diretamente dos céus para vocês, por meio de Cristo. Porque Ele é o mesmo que sustenta os céus e a terra, e jamais falhará com o seu povo, ou seja, jamais falhará com cada um de vocês. Possa ser que os pedidos de vocês não sejam atendidos, porque não estão de acordo com a vontade dEle, mas saiba que Ele está abençoando vocês. Portanto, louve ao Senhor porque o seu nome é santo. Louve ao Senhor porque Ele é grande. Louve ao Senhor porque Ele é supremo. Louve ao Senhor porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Que vocês não saiam daqui nesta manhã deixando essas palavras aqui, mas levem no coração de vocês. Vivam, pratiquem, adorem ao Senhor com uma só voz.
Não venhamos ficar somente mexendo os lábios ou babuceando os lábios, dando a entender que estamos cantando. Não. Solte a sua voz, mas também não é para soltar a voz gritando ao lado do seu irmão não consiga cantar. Solte a sua voz. Quando eu digo solte a sua voz, expresse a gratidão do Senhor, a gratidão que está em seu coração para o Senhor. Em adoração, louve ao Senhor, que é magnífico e é supremo sobre sua vida. Quando adoramos ao Senhor de forma verdadeira, Deus nos abençoa constantemente. Mas não devemos ir à igreja buscar bênçãos do Senhor e por isso eu vou adorá-lo para receber as bênçãos. Não. Adore Ele primeiro. Expresse a sua fidelidade assim como Ele tem sido fiel a você. E tenha certeza que Deus derramará das bênçãos dele sobre as suas vidas. Isso porque já derrama. Mas muitas vezes negligenciamos porque não reconhecemos isso. Oremos.